Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Já não é notícia que estamos a passar dias que inspiram muita preocupação. Não é sobre a preocupação ou a inspiração da preocupação que eu quero falar, mas mais sobre aquilo que inspira a esperança e que promove a paz de espírito. Eu creio que é melhor manter a visão no que edifica a alma enquanto nos mantemos proativos a favor do ânimo e através de atos de apoio aos que se sentem debilitados. Nem sempre é viável chegar fisicamente perto de quem está a sofrer, porém há outras formas de ajudar. Uma destas formas é a intercessão diante de Deus. Como é que as nossas palavras em oração diante de Deus podem ter efeito sobre os acontecimentos trágicos e os seus efeitos? A oração diante de Deus é eficaz. Vejamos o que nos dizem as seguintes passagens bíblicas sobre este assunto. Tiago 5,16 fala-nos sobre confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O texto termina dizendo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A quem se refere esta palavra justo? No seu sentido geral, justo significa a pessoa que, vista a sua integridade, está aprovada diante de Deus. Esse é o sentido geral. No contexto de Tiago 5,16, em que o apóstolo dirige a palavra aos irmãos em Cristo, a palavra justo refere-se à pessoa que está justificada em Jesus. De acordo com o ensino bíblico, o justo é a pessoa que, por estar perdoada em Jesus, está também limpa e não mais debaixo da condenação. Como então compreender este princípio da oração feita pelo justo e os seus efeitos? A palavra efeitos refere-se a resultados, a algo que acontece quando os justos oram a Deus. Notemos que neste versículo não temos um lançar de culpas, mas sim um confessar de culpas. E nesta plataforma de transparência, os irmãos em Cristo oram uns pelos outros. O efeito desta oração é a cura. Em outras palavras, os discípulos que oram segundo este princípio estão a ser a causa de algo bom acontecer. Comparemos Tiago 5,16 com Provérbios capítulo 15, versículos 28 e 29, que dizem: O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Deus ouve a oração dos justos. O justo medita, ele pensa naquilo que vai responder. O justo fala segundo aquilo que está no seu coração e o seu coração está diante de Deus. Por isso, as suas palavras têm como alvo aquilo que é correto. E como está escrito no versículo 29, o Senhor escuta a oração dos justos. O justo busca a Deus e fala inspirado pelo que tem recebido diante de Deus. Portanto, é este tipo de palavras que o Senhor ouve, que Deus ouve e responde. Ouvimos tanto sobre ideologias que apoiam acontecimentos bastante controversos. Compreendo que estar a combater ideologias, em especial aquelas que não compreendo ou que não conheço, poderá muito bem ser um esforço sem préstimo. Prefiro permanecer como intercessor a favor dos que sofrem e ser um arauto da esperança que tem o seu alicerce nas promessas seguras de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 22 e 23 encoraja-nos a reter firme a confissão da nossa esperança sem vacilarmos. Vejamos o que diz Hebreus 10, versículos 22 e 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e a inteira certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A palavra de Deus encoraja-nos a estar seguros na fé, conforme vimos no versículo 22. Isto não é ter fé na nossa fé, mas estar seguro naquilo que temos aprendido do Evangelho e por isso mantemos-nos firmes. O Evangelho como doutrina ensina-nos e em termos bíblicos é como se fosse, neste caso fé, substantivo, é a doutrina, é o que nós aprendemos. Então estar seguro naquilo que aprendemos. E fé, verbo, é quando passamos à ação, acreditar na palavra de Deus. E porque acreditamos, então falamos. Então é o mesmo que dizer, eu acredito na palavra de Deus e tenho vivido os seus ensinos. Ficar seguros naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, fazer as nossas orações a Deus na base daquilo que a palavra de Deus nos ensina e encorajar outras pessoas com palavras de apoio, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, mas seguros na fé, ou seja, seguros naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O discípulo que já se tem purificado em Jesus, isto é, está perdoado e justificado pela fé, esse discípulo é encorajado a reter firme a sua confissão. A palavra confissão, neste contexto, significa falar em concordância com a fé. A fé, que neste caso, como já disse, é aquilo que nós aprendemos do Evangelho, é aquilo que o Evangelho, a palavra de Deus, nos ensina. Nestes dias em que os acontecimentos têm sido como um toque de alvorada para todos nós, temos que manter sempre presente na alma e no espírito que a fé, isto é, que aquilo que aprendemos de Jesus é o que nos orienta. Provérbios 24:10 diz-nos: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se a pessoa se deixar levar pelo que vê e sente, a pessoa pode ficar tão imersa nas circunstâncias que a pessoa pode ficar sem força para resistir à ansiedade, resistir à dúvida e até à preocupação e outros sentimentos que enfraquecem bastante a pessoa. É muito fácil a pessoa deixar-se afundar no pânico. O pânico é uma força que pode dar orientação e determinação à pessoa que lhe dê lugar. Mas como diz Provérbios 24:10, se a pessoa se deixa afundar, a sua força será pequena. Portanto, estes são dias de afirmar o poder da palavra de Deus e falar como discípulos que estão lavados em Jesus, usando aqui as palavras de Hebreus 10:22 que lemos agora há pouco. É bom fortalecer-nos na força do poder de Deus, como nos diz Efésios 6:10, que passo a ler, Efésios 6:10. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isto é, andar animados pelo domínio e capacidade de Deus. Este ânimo do Senhor deve constituir em nós aquele conhecimento de que Deus, que é o Todo-Poderoso, está presente com toda a sua força. A verdade de que Deus, que tem todo o poder e que vela pelos justos, é uma verdade que nos anima e que nos dá muita força. Posto isto, consideremos a importância das nossas palavras na forma de oração a Deus. Perante as ameaças de guerra e até no meio do combate e perante os efeitos da pandemia, qual o poder das nossas palavras? O poder das nossas palavras está no ânimo e fortalecimento que produzem. Quem com fé fala palavras de ânimo é o primeiro a sentir e a desfrutar desse ânimo. É bom ir às narrativas bíblicas que falam sobre a intervenção de Deus no dia mau. Aí refletimos sobre os atos de Deus e a respectiva ordenação divina dada nessa ocasião a que o texto bíblico se refere.
E depois de considerarmos o que Deus nos poderá estar a dizer mediante essa mesma passagem, nós falamos, nós declaramos a palavra de Deus, fazemos proclamações baseadas na palavra de Deus. Compreendendo, mediante essa passagem, as obras de Deus, então agimos, falamos com fé. E é como se estivéssemos a falar da presença de Deus à situação. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos a face de Deus e meditamos na sua palavra, é como estar na presença de Deus. E dessa posição de estarmos nós diante de Deus, nós falamos às circunstâncias e falamos palavras de ânimo que possa encorajar outras pessoas. Portanto, recordamos o que o Senhor já fez no passado e formulamos a partir daí as nossas palavras, mas fazemos-lo com fé. Estas nossas palavras devem ser proclamadas em harmonia com o princípio de que Jesus disse acerca do reino de Deus estar em nós. Ele disse, o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. E segundo este princípio do reino de Deus estar entre nós como discípulos de Jesus, então nós falamos. Falamos a partir do poder do reino de Deus. Falamos como cidadãos do reino de Deus. Falamos na forma de intercessão também diante de Deus. Deus quer intercessores e esta é uma altura tão importante para que hajam mais intercessores. Ezequiel 22:30 diz-nos que Deus procurou quem estivesse na brecha diante dele a favor da terra, mas segundo este versículo não havia ninguém. Então este versículo diz-nos que Deus procura intercessores. Alguém poderá perguntar, mas por que não intervém Deus? Deus vê, Deus sabe, Ele pode operar. Sim, Deus é omnisciente, Ele sabe tudo. Mas notemos que o Senhor Jesus disse que o nosso Pai sabe as nossas petições, Ele já as conhece antes de nós as fazermos. Mateus capítulo 6, versículos 8 e 32. Mateus 6, versículos 8 e 32. O que Deus quer da nossa parte é a nossa intercessão, é o nosso envolvimento com Deus. Lembremos que na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, que Jesus começou por dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Este ponto da nossa participação em oração diante de Deus a favor dos assuntos terrenos, muitas vezes é negligenciado. É importante nós orarmos, Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então nós oramos a Deus, Senhor, venha a nós, que o teu reino seja manifesto nesta circunstância, que a sabedoria do teu reino, que o conhecimento, o poder do teu reino seja manifesta nesta situação. Ou falamos isso sobre a situação para que a circunstância adversa não se venha a apoderar dos ânimos das pessoas, mas que sim seja o Espírito, o reino de Deus, a tomar posse da circunstância. E este é um ponto que tem sido negligenciado. As pessoas prontamente perguntam onde está Deus, porque não faz Deus algo? E não querem ouvir o que Jesus disse, que nós devemos orar desta forma. Pai nosso que estás nos céus, o teu nome seja santificado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Quando nós estamos diante de Deus assim, é como se estivéssemos na brecha a favor das pessoas, mas estamos diante de Deus, intercedendo pelas circunstâncias, pelas pessoas que estão a atravessar momentos difíceis. Este não é o tempo de dizermos porque é que Deus não faz algo. Aliás, creio que nunca foi tempo certo para fazer esta pergunta, porque o processo é nós estarmos diante de Deus. Em especial em circunstâncias destas, em circunstâncias de enfermidade, em circunstâncias de aflição familiar, pessoal, em circunstâncias adversas quanto ao emprego. Nós estamos diante de Deus e falamos com Deus e intercedemos pelas pessoas. Deus que criou os céus e a terra, Ele disse ao ser humano para dominar e sujeitar a terra. Portanto, é segundo esta perspectiva, segundo esta verdade que a Bíblia nos diz,
em que estamos na terra para dominar a terra e sujeitar a terra, que nós vimos diante de Deus, intercedendo pela própria terra, as pessoas. É bom compreendermos que Deus requer de nós a nossa participação, pela qual tornamos conhecidas diante de Deus as nossas petições. Deus conhece as situações, porém, Ele quer que nós, a quem Ele disse para sujeitarmos a terra, que tenhamos uma parte ativa. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus diz para nós clamarmos a Ele e Deus então dirá aquilo que precisamos de saber. Falar diante de Deus é como entrar em seus átrios e aí expor os nossos assuntos. É como vir diante de Deus, que é o supremo juiz. Nos átrios de Deus falamos cientes de que estamos na sua presença. Falamos diante de Deus em concordância com os discípulos que estão no mesmo espírito de intervir diante de Deus como intercessores. Pode ser de um ajuntamento de pessoas e onde não é possível estar fisicamente presente, estamos juntos num espírito de concordância com os restantes discípulos de Jesus, que estejam noutros lugares, mas que estão no mesmo espírito de ver os propósitos do Reino de Deus a serem firmados. Falamos então com um sentido de união, um sentido de participamos com as outras pessoas, damos o nosso contributo mediante a oração e então falamos palavras inspiradas nos ensinos que a Bíblia nos dá. A montanha de aflições que necessita de ser movida poderá ser grande, mas notemos que Jesus não disse para olharmos para o tamanho da montanha, mas sim, com fé, falarmos ao monte. Mateus 21, 21. Mateus 21, 21. Ter fé, neste caso, inclui ter uma compreensão dos propósitos de Deus e acreditar que Deus firma os seus propósitos. Isto não é combater contra a ideologia das pessoas, porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes do mal, como está escrito em Efésios 6, 12. Onde houver fortalezas e conselhos e um levantar contra o conhecimento de Deus, aí a situação é específica. E como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6, usamos as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, para a destruição dessas fortalezas. Passamos aqui um pequeno exercício em falar com base no que está escrito. E usemos como exemplo Salmo 91, versículos 1 e 2. Salmo 91, versículos 1 e 2, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo está num lugar de descanso, como nós vimos. E então essa pessoa diz do Senhor: Deus é o meu descanso, Deus é o meu refúgio, Ele é o meu Deus. Então oramos na base destes versículos, dizemos: eu estou diante de Deus, eu estou ao lado de Deus, a sua sombra é a minha cobertura. Eu vou dizer de Deus: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, vou confiar em Deus. Fazemos estas proclamações a nosso favor. Agora, repare, são proclamações com raiz na palavra de Deus. Estamos a repetir o ensino da palavra de Deus. Estamos a ser seguros na fé, naquilo que a palavra de Deus nos ensina a ser. Então, estas são proclamações poderosas, são proclamações baseadas na palavra de Deus. São a palavra de Deus, e quando nós, no reino de Deus, falamos desta forma, estamos a falar com poder. Podemos também dizer este versículo sobre outras pessoas e dizer: Senhor, aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, aquela criança estão diante de ti. São teus filhos. Eles habitam debaixo da sombra do Onipotente. Tu és o seu Deus, tu és o seu refúgio, tu és a fortaleza que eles necessitam, que eles possam sempre confiar em ti. E começamos a louvar a Deus por aquilo que Deus é.
Louvamos a Deus pelo lugar onde nós estamos. Estamos à sombra de Deus e estamos num lugar de descanso. As circunstâncias podem ser adversas, porém o discípulo escolhe falar de Deus, que é a sua segurança. Escolhe falar às situações dizendo: eu estou debaixo da proteção de Deus. A sombra de Deus está sobre mim. Eu descanso em Deus. Portanto, não são as circunstâncias que vão criar pânico em mim. Porque o pânico é uma força. O pânico faz-nos desviar da fé. O pânico faz as pessoas fazerem uma série de coisas que não condiz com a fé ou que nem promovem necessariamente o bem-estar. Mas falamos a partir da segurança do lugar onde nós estamos. Declaramos essas palavras com convicção, porque são palavras que vêm da palavra de Deus a cada um de nós. Vejamos ainda um outro texto que nos fala do socorro do Senhor. No meio das nossas dificuldades, os nossos olhos devem estar no Senhor que fez os céus e a terra. E o Salmo 121 fala-nos do socorro que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então vou ler este Salmo, versículo por versículo, e só fazer ligeiros comentários. Salmo 121. O versículo 1 diz: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? Vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. As circunstâncias podem realmente ser complicadas, podem ficar piores, mas continuamos a declarar: o meu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. O socorro daquelas pessoas que estão a passar dificuldades neste momento é Deus que fez os céus e a terra. E em vez de orarmos ou de intercedermos a partir do pânico, intercedemos a partir da fé, com um sentido de segurança que Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. Nós não sabemos tudo. Há tanta coisa que nós não sabemos. Por isso, não vale a pena estar a combater ideologias, mas sim falar aos problemas no nome e na autoridade do nome de Jesus. E nós dizemos: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está escrito no versículo 3 que Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, Ele não dorme, Ele não te esqueneja. Deus não adormece, Deus não começa a cabecear assim a cabeça como se tivesse sono. Não. Deus não nos deixa vacilar, ou seja, escorregar com o nosso pé. Ele guarda-nos e como guarda, Ele não dorme. Ele é o nosso guarda, Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda do povo do Senhor. Se já entregou a sua vida a Jesus, é discípulo de Jesus, confio nesta proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Está escrito no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então falamos estas palavras dizendo: estas circunstâncias poderão ser reais, são reais, mas eu prefiro confiar em Deus que não deixará que o mal venha roubar a minha paz, que me venha perturbar, que venha roubar ao meu descanso. Está escrito no versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Então louvamos a Deus. O discípulo diz: Senhor, obrigado, porque Tu és aquele que guardas a minha alma. Tu me guardas de todo o mal. Guardas a minha família. Se está a interceder por pessoas que estão a passar por circunstâncias adversas, diga: Senhor, obrigado, porque Tu és aquele que guardas o Teu povo do mal. Estás a guardar aquelas pessoas do mal. Guarda as suas almas. Versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então louvamos a Deus por esta verdade. Declaramos sobre a nossa vida dizendo: o Senhor é aquele que guarda, Ele guarda-me na minha entrada, na minha saída, desde agora para sempre. O Senhor está comigo, aonde vou, de onde venho, Ele está comigo. Faça esta mesma oração sobre as pessoas que estejam em momentos difíceis, dizendo: Senhor, obrigado porque Tu és aquele que guardas aquelas pessoas, tanto no seu entrar ou no seu sair, desde agora e para sempre. Então, falamos linguagem de esperança, linguagem pela qual expressamos a fé em Deus, e não linguagem que cause desencorajamento ou desilusão, mas palavras de sabedoria alimentada pela palavra de Deus. É bom pedir a Deus sabedoria para lidarmos com as situações desagradáveis,
para Deus dar sabedoria aos que estão em liderança, para Deus dar sabedoria e conhecimento àqueles cujas decisões influenciam tantas pessoas, para que essas pessoas possam agir no conhecimento de Deus. E se eles não têm conhecimento de Deus, oremos para que o seu próprio conhecimento possa ser frustrado e eles pararem ao ponto de reconhecer que o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus é melhor. É melhor refletir nestas coisas para que a nossa conversação, o nosso discurso possa sempre refletir o ânimo, a paz, o descanso. Isto não é esconder a cabeça na areia. Reconhecemos o que está a acontecer, mas preferimos não entrar no pânico. Preferimos não perder a esperança. Preferimos falar às situações com fé, acreditando na palavra de Deus, porque o poder de Deus é real. Deus está acima das circunstâncias e o que Ele diz é mais eficaz, é mais poderoso que as circunstâncias. Se ainda não entregou a sua vida a Jesus, se ainda não disse a Deus, ó Deus, eu arrependo dos meus pecados, se porventura toda esta situação o tem levado a pensar na sua vida espiritual, no seu estado diante de Deus, no seu estado de prontidão para se encontrar com Deus, então será oportuno dizer ao Deus, perdoa os meus pecados e salva-me. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para me salvar. Fala assim com Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Encoraje a sua família e os seus amigos a fazer o mesmo. Leia a Bíblia, um pouco da Bíblia todos os dias, para aprender mais de Deus. Fale com Deus um pouco todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque Ele é o Salvador. E logo que possa, frequente uma igreja, porque aí vai ser ajudado a aprender mais de Jesus e a ser seu discípulo. Se este vídeo tem encorajado a sua vida, se o tem ajudado, compartilhe com outros para que também outros possam ser ajudados. Que a bênção de Deus continue ampla sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.